O presidente da República de Cabo Verde voltou a falar sobre a situação vivida em Moçambique e disse esperar que os tribunais resolvam os conflitos e esclareçam as dúvidas sobre o processo eleitoral. Afirmou ainda que está a acompanhar a situação da comunidade cabo-verdiana naquele país. A situação que se vive em Moçambique tem sido motivo de preocupação para vários países. O presidente da República cabo-verdiano diz esperar que a situação da violência naquele país se resolva o mais rapidamente possível e que haja diálogo entre as forças políticas para se alcançar a paz. Nós esperamos que haja contenção, serenidade e, sobretudo, diálogo entre as principais forças políticas para se reencontrar a paz e a tranquilidade. Neves afirmou que tem acompanhado com muita atenção a comunidade cabo-verdiana em Moçambique. Falei hoje com alguns líderes das associações cabo-verdianas em Moçambique. Felizmente a comunidade ainda está tranquila, não tem sido afetada pela crise e apelei no sentido de manterem a serenidade. A nível do continente, além de Moçambique, em vários outros países africanos tem havido crises pós-eleitorais com algumas rupturas constitucionais, advertiu José Maria Neves. Isso deve chamar a atenção dos governantes, dos partidos políticos, para que, num primeiro momento, tenhamos integridade das eleições, isso é extremamente importante, e haja também o reconhecimento dos resultados. Defende que se deve respeitar escrupulosamente as regras e investir no reforço das instituições democráticas. O Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de captura para o primeiro-ministro israelense, para o seu antigo ministro da Defesa e para responsáveis do Hamas, acusando-os de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Em causa estão as ações realizadas no território da faixa de Gaza e dos ataques do Hamas a 7 de outubro em Israel, que desencadearam a ofensiva israelense no território palestiniano. A decisão transforma Netanyahu e os outros visados pelo TPI em suspeitos procurados internacionalmente e é suscetível de os isolar ainda mais, complicando os esforços para negociar um cessar-fogo que ponha fim ao conflito de 13 meses. Ainda assim, as implicações práticas da decisão podem ser limitadas, uma vez que Israel e o seu principal aliado, os Estados Unidos, não são membros do tribunal e vários dos responsáveis do Hamas foram posteriormente mortos no conflito. Netanyahu e outros líderes israelenses condenaram o pedido de mandatos do Procurador-Geral do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, considerando-o vergonhoso e antissemita. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também criticou o procurador e manifestou o seu apoio ao direito de Israel de se defender contra o Hamas. O Hamas também criticou o pedido. O general Abdoulaye Maïga é o novo primeiro-ministro da transição do Mali. O decreto presidencial que o nomeou foi lido esta quinta-feira, 21 de novembro, na ORTM, a televisão estatal. No dia anterior, os malianos tinham sabido da mesma forma da demissão do Choguel Maïga e de todo o seu governo. Ele reagiu ofensivamente a essa demissão durante a noite nas redes sociais. O general Abdoulaye já conhece o cargo, pois atuava como primeiro-ministro quando Choguel Maïga teve problemas de saúde.
Um vulcão localizado no sudoeste da Islândia entrou em erupção pela 7ª vez desde dezembro. A erupção iniciou-se sem aviso prévio às 23h14 de quarta-feira, hora local, tendo obrigado a evacuações na cidade pescatória de Grandavik e na Lagoa Azul, uma das principais atrações turísticas do país. Após a Agência da Proteção Civil ter declarado o estado de emergência na região, foram evacuadas cerca de 50 casas, juntamente com os hóspedes da famosa estância turística da Lagoa Azul, segundo a emissora nacional. De acordo com o Gabinete Meteorológico da Islândia, o fenómeno geológico originou uma fissura que aparenta ter uma extensão de 3 km de comprimento, com a lava a ter chegado até cerca de 700 a 800 metros da estrada de Grandavik. Nos Estados Unidos, Donald Trump obteve mais uma vitória na justiça, desta vez em Nova Iorque. É que foi adiado o anúncio da sentença de um processo no qual o presidente eleito é réu por suposta fraude contábil. O pedido para que o caso seja suspenso até o fim do mandato de Donald Trump, daqui a 4 anos, foi feito por carta ao juiz de Nova Iorque responsável pelo caso. No documento, a promotoria solicitou mais tempo para analisar as alegações da defesa e reconheceu que Trump não deveria cumprir a sentença enquanto for presidente dos Estados Unidos. Ainda assim, os promotores de Nova Iorque pediram que a condenação anunciada em maio deste ano seja mantida. Donald Trump foi considerado culpado em 34 acusações por fraude ao ocultar um pagamento que, segundo a justiça, foi feito para comprar o silêncio de uma atriz de filmes adultos. O porta-voz do republicano afirmou que a decisão aqui do tribunal em Nova Iorque é uma vitória total e definitiva do presidente e do povo americano, que o elegeu com um resultado esmagador. Trump sempre negou as acusações e disse ser alvo de perseguição política. Ontem, o novo presidente anunciou mais um nome que deverá compor a equipe de governo. Sean Duffy, ex-deputado e apresentador do canal de TV Fox News, será o secretário de Transportes. E hoje à tarde, Howard Lutnick foi escolhido para comandar o Departamento do Comércio dos Estados Unidos. Também nesta terça-feira, Donald Trump foi ao estado do Texas acompanhar o lançamento de um foguete da SpaceX, ao lado do bilionário Elon Musk, indicado para o governo dos Estados Unidos a partir de janeiro. No Brasil, 4 militares das Forças Especiais do Exército e um policial federal foram presos, suspeitos de planear a morte do presidente Lula e de outros políticos. A operação começou logo cedo na sede da Polícia Federal do Rio de Janeiro. No estado, os agentes cumpriram 4 mandados de prisão. Um deles foi contra o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, detido no aeroporto do Galeão. Também foram presos o general de brigada Mário Fernandes, ex-número 2 da Secretaria-Geral da Presidência durante o governo de Jair Bolsonaro, e os tenentes-coronéis Rafael Martins de Oliveira e Rodrigo Bezerra de Andrade. Os 4 militares são kids pretos, integrantes das Forças Especiais do Exército Brasileiro. Em Brasília, os agentes também prenderam o policial federal Vladimir Matos Soares. Ainda foram expedidos pela Justiça 3 mandados de busca e apreensão, além de 15 medidas cautelares, que incluem a proibição de deixar o país, a entrega dos passaportes em 24 horas e a suspensão do exercício das funções públicas. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, um dos alvos do plano arquitetado pelos suspeitos, segundo as investigações da Polícia Federal. O planejamento para executar Moraes, o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin foi chamado de Punhal Verde e Amarelo. O grupo é suspeito de tramar um golpe de Estado em 2022 para impedir a posse de Lula. Os documentos foram descobertos graças a mensagens excluídas do celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro. Elas foram recuperadas pela Polícia Federal. O plano de execução também foi encontrado pelos agentes da PF dentro da casa do general Mário Fernandes, um dos militares presos hoje.
Apesar de 4 suspeitos terem sido presos no Rio de Janeiro, o Exército Brasileiro negou que os militares participavam da segurança das delegações internacionais durante a cúpula do G20. O advogado do general Mário Fernandes disse que só vai se manifestar quando tiver acesso ao processo. As defesas dos outros suspeitos não se pronunciaram.